continuidade aqui a Missões Educadoras com Egídio Guerra, nós já abordamos um pouco da trajetória de vida, né? Para que você confie um pouco nas nossas palavras, porque elas são frutos dessas realizações, desses saberes que ganhavam vida, dessas escolhas que impactou a minha vida e de outras pessoas. O segundo tópico, eu abordei um pouco a abordagem pedagógica do que é Missões Educadoras, né? Como é que você vai aprender nessa missão educadora pela corporeidade, pela autonomia, pelos afetos, pela interação social, por múltiplos caminhos, gerando a sua individuação para gerar um pensamento, né, complexo, interdisciplinar e sistêmico. Agora eu vou focar que a gente nunca deixa de pesquisar. Nós somos eternos pesquisadores, porque essas vivências que a gente vai tendo na vida, os livros que a gente vai lendo, os filmes, as nossas relações sociais, né, são objetos da nossa pesquisa. Essa maior pesquisa que a gente pode ter na vida, que é pesquisar como eu posso ser um ser melhor, como é que eu posso ter uma vida melhor, mas eu queria tratar isso academicamente, né? Cada vez mais a autobiografia, a biografia tem sido estudado pela academia para que você possa reconhecer as suas realizações, mas também seus desafios, seus problemas e também ter clareza da sua aprendizagem. Então, no momento em que eu estou dialogando aqui com vocês e que a gente está construindo missões educadoras, vamos construir, né, com milhares de jovens das universidades, das escolas, do Sistema S, das comunidades e também, né, dos nossos amigos que querem seguir aqui o nosso podcast para traçar o seu plano de vida e durante 3 anos, 1000 dias, transformar a sua vida. Cada dia uma pequena conquista, cada dia uma vitória. E essa vitória não é só financeira. E eu queria deixar muito claro, aqui não é a ideia de você ser milionário. Eu pessoalmente acho que isso é uma parte da vida, não é o todo da vida. A gente tem que aprender o valor de um perdão, o valor de um amor, o valor de uma conversa sincera com Deus, o valor de uma bela obra, de um livro que eu leio, um filme que eu assisto, de uma amizade que eu tenho, porque são a soma dessas coisas que me tornam um ser feliz e não apenas um ser com muito dinheiro e uma vida vazia. Ou um ser com muito poder na política, mas não sabe o que fazer com esse poder, porque nunca se preocupou em viver, em pensar sobre isso. Atualmente eu tenho me dedicado a como essas coisas se integram ali na comunidade onde você vive. Por isso que nós escolhemos fazer isso a partir do território das escolas ou das universidades, ou seja, a comunidade onde a escola está ali, onde a universidade está ali, porque em cada comunidade dessa ou no bairro onde você vive, você tem ali um processo educacional e uma economia viva. Ou seja, você pode aprender as várias relações entre a escola, as pequenas empresas, os projetos sociais, o pessoal da universidade que chega lá, e que essa troca de saberes produz várias aprendizagens e produz múltiplos caminhos. Então nós estamos procurando entender como é que a educação se mistura com a economia e se mistura com a saúde na teia da vida. Essa teia da vida que é a ecologia, que é a relação com a natureza. Essas 4 áreas são fundamentais para que a gente possa traçar nossa jornada de aprendizagem, mas que ela produza uma economia, uma sustentabilidade financeira para cada um, mas sem afetar a nossa saúde individual e coletiva. De que adiantou tanta correria, acelerar, vamos ser ricos de qualquer jeito, a ver a pandemia parou o mundo todo e ensinou: pare, pense, aonde leva as tuas atitudes ambientais, está destruindo o planeta, está deixando milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram porque a gente não aprendeu a integrar educação, economia, saúde na teia da vida, na ecologia. Cada vez mais, também nós vamos entender nas missões educadoras a integração entre processos tecnológicos, ambientais e espirituais.
Cada vez mais vocês vão ver que é preciso humanizar as tecnologias. Do jeito que está, a inteligência artificial, a tecnologia, está nos levando a desastres. Porque em vez de eles trabalharem para a nossa felicidade, para a nossa riqueza, para a nossa alegria, as redes sociais trabalharam para destruir milhões de vidas, para impactar negativamente a política, para beneficiar poucas empresas. Então, muitos pesquisadores estão hoje preocupados, Israel tem feito isso bastante, em usar a tecnologia para dialogar com a natureza, produzir mais alimentos, melhores alimentos, para que os robôs sirvam à humanidade, para que a inteligência artificial não se transforme numa arma de guerra, mas me ajude a viver melhor. Então, nós estamos buscando a esses princípios que parecem tão distantes da nossa vida cotidiana, que é a espiritualidade, que é nossos propósitos no mundo, nossa relação com Deus, que isso seja também realizada pela tecnologia e na nossa relação com a natureza. A soma disso, pessoal, vai gerar novas formas de ser, viver e governar. A gente acha que o mundo tem poucas formas de governar, tem poucas formas de viver, porque a gente não se permite desbravar novos caminhos, não se permite viver essas duas áreas, integrar esses processos. Aí nós vamos descobrir que eu tenho várias formas de lidar com a minha família, de construir minha educação, de ganhar dinheiro, de participar da política, de me relacionar com a natureza. Então, todo o nosso objetivo é que você adote na sua vida novas formas de ser, de viver e de se autogovernar, não deixando que as pessoas te governem para aqueles propósitos, para aquelas ideias, para aquelas injustiças, para aquelas desigualdades, para aquelas violências que muitas vezes usa a tua vida, usa a tua energia, usa o teu saber para propósito que você não concorda. Quer seja na política, quer seja na educação, quer seja na arte. É sobre isso que eu queria concluir essa área de pesquisa, a importância que tem a gente pensar sobre as nossas escolhas de vida. Como é que essas escolhas impactam na nossa trajetória de vida, principalmente no mundo que é irreversível. Tem gente que acha que o paraíso vai voltar, que o mundo antes da pandemia vai voltar, que as tecnologias vão sumir, que o crime organizado vai desaparecer. Não, senhores, cada atitude que gerou o crime, que gerou guerras, que gerou a pandemia, fazem parte hoje do nosso cotidiano e foram escolhas de pessoas que não pensaram nas suas atitudes e no impacto. Às vezes a gente dedica, como eu já falei, bastante tempo para o dinheiro e aí vai ter um impacto na saúde, vai ter um impacto na sua relação com a família. E aí você tem que pensar essas 12 áreas nos vários impactos que ela produz no teu ser e entender que são tempos diferentes. Se eu decidir fazer universidade, isso vai levar 4 anos da minha vida. Se eu decidir empreender um negócio, isso no mínimo vai levar 1 ano, 2 anos. Se eu decidir recuperar um relacionamento que eu perdi, talvez leve a vida toda. Então, quando você para pensar um pouco, por que eu estou fazendo isso? O que isso impacta? Por que eu vou escolher esse caminho? Isso muda a tua vida toda. E aí, nesse sentido, que eu queria dizer, apesar de palavras às vezes difíceis, eu só estou falando de única coisa para você. Onde você está hoje, qual o segundo passo que tu vai dar agora na tua vida? Qual o segundo passo mais importante? O que eu vou fazer no trabalho? O que eu vou fazer na saúde? O que eu vou fazer nas questões sociais que estão afetando minha vida, em relação à natureza, em relação à minha família? O que eu vou aprender? Essas decisões é que vai alterar a tua trajetória de vida. É que vai alterar o mundo incerto, caótico que a gente vive, que você passa a ter um mínimo de consciência, um mínimo de organicidade em relação à tua presença e às tuas realizações no mundo, né? E não viver de qualquer jeito, tomando qualquer decisão sem pensar. Por isso que cada uma dessas é uma missão educadora. Por isso que cada uma dessas terá impacto na tua vida. E por fim,
Essas várias decisões, essas várias escolhas são transformadas dentro de um ecossistema. A família é um ecossistema. Pessoas que têm saberes diferentes, objetivos diferentes, sonhos diferentes, eu tenho que aprender a viver em um ecossistema. Imagina como a natureza seria horrível se só tivesse um tipo de animal, um tipo de flor, um tipo de fruta. Não, porque eu sou a fruta mais importante, a flor mais importante, o animal mais importante. Seria triste, né, a natureza, mas ela é linda porque ela é diversa. Ela é linda porque os vários tipos de animais, de flores, de frutas, de paisagens, né, nos ensinam todo dia essa diversidade, de como as coisas são complementares, de como elas formam uma grande sinfonia. Então eu tenho que entender os ecossistemas que eu faço parte, que eu digo que é um ecossistema educacional, a entender por que eu tomo uma decisão de um jeito e o que isso impacta na minha vida, a dialogar sobre saberes diferentes, sobre objetivos diferentes, sobre política diferente, sobre arte diferente. Por que você pensa a política assim e eu penso de outro jeito? Teríamos menos conflitos e aprenderíamos um com o outro. Por que numa mesma empresa não podemos dialogar qual é a tua razão dentro dessa empresa? Que missão você está cumprindo dentro da empresa? Por que dentro da escola eu não posso chamar a família, os alunos, para junto com os professores participar dessa grande troca diversa de saberes, de sonhos, de objetivos? Então esse ecossistema educacional que você vive, que você leva a sua contribuição, que você leva o seu saber, as suas decisões, vão fazer que você tenha consciência, registrando essa sua trajetória de vida, passo a passo, como foi cada passo que você deu. No meu blog lá, nos 990 artigos, você vai encontrar lá 10 dias, 100 dias, 200 dias, 500 dias, 1000 dias, como essas decisões foram mudando a minha forma de ser, a minha forma de viver, foram me trazendo conquistas e também aprendizagem, porque eu não fui vivendo sem escrever a minha biografia, sem pensar sobre isso e sem produzir uma palavra também que deveria fazer parte do nosso cotidiano, a nossa cartografia. A gente olha Nova York e acha isso lindo e não gosta muito das periferias, mas é importante dizer que há um século atrás Nova York era pobre, né? Assim como vários países da Europa, assim como a China, assim como São Paulo, Curitiba, mas as decisões das pessoas lá vivendo naquelas cidades, os seus aprendizados, a sua interação social, a sua contribuição atuando como uma orquestra, ajudar a transformar essas cidades, ajudar a transformar essas comunidades. Aí passou a ter teatro, cinema, passou a ter mais empresas negociando, acesso a capital, a política passou a ser mais democrática, porque não era um mandando e os outros obedecendo, porque cada ser foi expressando as suas escolhas, a sua voz, a sua autonomia e foi mudando a natureza do mundo. Foi mais diversa, foi se tornando mais rica, mais dinâmica, mais complexa. E é importante que você aprenda a tomar essas decisões, ao aprender a narrar. Como foi essa minha vida? A filmar. Use o celular para filmar algumas dessas conquistas, algumas dessas missões educadoras. Use o WhatsApp para gravar esses relatos. Escreva a sua biografia de vida. Escreva a cartografia de como a sua casa foi mudando, de como a sua escola foi mudando, de como esse lugar foi se aproximando muito mais do que está guardado dentro de ti. A tua espiritualidade, os teus saberes, os teus princípios que ganharam forma, que ganharam vida, porque você aprendeu a expressar, a construir e a vivê-los. Esse é a terceira parte das Missões Educadoras, focada, não deixe de pesquisar a sua própria vida.